Você já parou para pensar por que algumas pessoas acumulam riqueza enquanto outras mal conseguem pagar as contas no fim do mês? Por que tem gente que trabalha 12 horas por dia e continua quebrado, enquanto outros parecem multiplicar dinheiro sem esforço aparente? A resposta não é sorte, não é herança, e definitivamente não é trabalhar mais horas. O que separa quem enriquece de quem permanece preso na escassez é algo muito mais profundo. É uma mentalidade. É um conjunto de decisões invisíveis que os ricos tomam todos os dias e que você provavelmente nunca aprendeu. Agora seja brutalmente honesto comigo. Quantas vezes você ganhou um dinheiro extra e gastou tudo antes mesmo de perceber? Quantas vezes você viu uma oportunidade de investir, mas deixou o medo decidir por você? Quantas vezes você adiou aquela decisão financeira importante porque achou que tinha tempo? Hoje você vai descobrir por que isso acontece e como mudar esse padrão de uma vez por todas. Você está prestes a entender os pilares da verdadeira prosperidade financeira, aqueles que os milionários usam, mas raramente compartilham. E no final desse vídeo, você vai saber exatamente o que fazer diferente amanhã de manhã quando acordar. Então presta atenção, porque o que eu vou te mostrar agora pode ser o divisor de águas entre continuar na mesma situação financeira ou finalmente construir riqueza real e duradoura. A grande verdade que ninguém te conta é essa: dinheiro não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você controla. Você pode ganhar 10 mil por mês e estar endividado. Você pode ganhar 3 mil e estar construindo um patrimônio sólido. A diferença está no domínio. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, disse uma frase que deveria estar na parede de todo brasileiro: não dependa de uma única fonte de renda. Invista para criar uma segunda. Essa frase é simples, mas devastadora, porque a maioria das pessoas vive dependendo exclusivamente do salário. E enquanto isso acontece, os ricos estão construindo ativos que trabalham por eles enquanto dormem. Ações que pagam dividendos, imóveis que geram aluguel, negócios que rodam sem a presença física deles, investimentos que crescem com juros compostos. Enquanto você troca tempo por dinheiro, eles multiplicam dinheiro com dinheiro. E aqui entra o primeiro pilar da riqueza: controle emocional sobre as finanças. Porque não adianta ganhar mais se você gasta mais. Não adianta investir se você saca tudo na primeira oscilação do mercado. Não adianta planejar se você age por impulso toda vez que vê uma promoção. A mente financeira forte não é aquela que ganha muito, é aquela que resiste ao impulso de gastar tudo. É aquela que vê o dinheiro como ferramenta de liberdade, não como combustível para impressionar os outros. E isso nos leva ao erro mais comum das pessoas que nunca enriquecem. O maior erro financeiro que você pode cometer não é ganhar pouco, é viver na urgência permanente. Urgência para comprar, urgência para impressionar, urgência para ter agora o que deveria ser conquistado depois. Maquiavel, o mestre da estratégia, sabia que quem age por impulso perde poder. E isso se aplica perfeitamente ao dinheiro. Toda vez que você compra algo por impulso, você entrega controle. Toda vez que você financia um desejo em 12 vezes sem juros, você aprisiona seu salário futuro. Toda vez que você ignora investir porque prefere gastar agora, você rouba do seu eu do futuro. E o pior é que isso se torna um ciclo vicioso. Você trabalha para pagar as contas do mês passado. Você recebe e já sabe que tudo está comprometido. Você nunca sai do lugar porque nunca sobra nada para investir. E enquanto isso, os ricos fazem o oposto. Eles investem primeiro e gastam depois. Eles pagam a si mesmos antes de pagar qualquer conta. Eles entendem que acumular capital é mais importante do que manter aparências. E aqui está a verdade dura: você nunca vai enriquecer se continuar priorizando o consumo ao invés de acumulação. Riqueza não se constrói gastando. Riqueza se constrói poupando, investindo e deixando o tempo trabalhar a seu favor. E tempo é justamente o ativo mais valioso que você tem. Agora presta atenção nesse conceito, porque ele muda tudo. Existe uma força invisível trabalhando contra você, ou a seu favor todos os dias. Juros compostos. Einstein teria dito que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. E isso é literal. Se você está pagando juros no cartão de crédito, no cheque especial, no carnê da loja,
você está sendo devorado pelos juros compostos. Mas se você está investindo mensalmente, mesmo que seja pouco, você está usando essa mesma força a seu favor. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Se você investir apenas R$ 200 por mês com uma rentabilidade média de 10% ao ano, em 20 anos você terá mais de R$ 150 mil. Não porque você depositou muito, mas porque o tempo multiplicou o seu dinheiro. Agora imagina se você começar com R$ 500 por mês, ou 1.000. A diferença não é proporcional, é exponencial. E é aqui que mora o segredo dos ricos. Eles começam cedo, eles investem com consistência, eles deixam o dinheiro crescer sem mexer. Enquanto isso, a pessoa comum adia, gasta tudo que tem, e quando finalmente percebe a importância de investir, já perdeu os melhores anos de crescimento. A Bíblia, no livro de Provérbios capítulo 13, versículo 11, diz algo poderoso. A riqueza obtida com facilidade se esvai, mas quem a junta aos poucos prospera. Essa sabedoria tem milhares de anos, mas continua mais relevante do que nunca. Riqueza rápida raramente dura. Riqueza construída com paciência, disciplina e estratégia é a que permanece. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não tem paciência, elas querem resultados imediatos. Elas querem investir hoje e ficar rico amanhã. E quando percebem que investir exige tempo, disciplina e renúncia, elas desanimam e voltam a gastar tudo. Por isso, construir riqueza não é só uma questão de conhecimento financeiro, é uma questão de fortaleza mental, de conseguir adiar gratificação, de escolher o desconforto temporário em troca da liberdade futura. E isso nos leva ao próximo pilar essencial da prosperidade. Existe uma habilidade que separa milionários de pessoas comuns. Não é inteligência, não é sorte. É a capacidade de tomar decisões baseadas em lógica, não em emoção. Pensa comigo. Quantas vezes você deixou de investir porque teve medo de perder dinheiro? Quantas vezes você vendeu um investimento no pânico porque o mercado caiu? Quantas vezes você comprou algo caro só porque estava se sentindo triste ou ansioso? Cada uma dessas decisões foi emocional. E decisões emocionais em finanças quase sempre levam ao fracasso. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, um dos livros mais influentes sobre prosperidade já escritos, deixou claro: a riqueza começa na mente. Antes de você ter dinheiro no banco, você precisa ter mentalidade de abundância na cabeça. Mas mentalidade de abundância não significa pensar positivo e esperar milagres. Significa acreditar que você é capaz de criar valor, que você merece prosperar e que você está disposto a fazer o que for necessário para chegar lá. E isso inclui sacrifícios. Inclui abrir mão do supérfluo hoje para ter o essencial amanhã. Inclui estudar sobre investimentos mesmo quando parece complicado. Inclui persistir mesmo quando os resultados demoram a aparecer. A mente forte financeiramente não desiste na primeira dificuldade. Ela entende que todo bilionário já foi quebrado. Todo investidor de sucesso já perdeu dinheiro. Todo empreendedor milionário já teve meses sem faturar nada. A diferença é que eles continuaram. E aqui entra algo que poucos falam, mas que é fundamental. Resiliência financeira. Resiliência financeira é a sua capacidade de sobreviver às crises sem desmoronar. É ter uma reserva de emergência. É não depender de crédito para resolver imprevistos. É ter múltiplas fontes de renda. É estar preparado para o inesperado. A pandemia mostrou isso de forma brutal. Quem tinha reserva financeira conseguiu atravessar. Quem vivia no limite entrou em desespero. A lição é clara. Segurança financeira não é luxo. É necessidade estratégica. E construir segurança financeira começa com uma decisão simples, mas poderosa. Guardar antes de gastar. Os ricos fazem isso automaticamente. Eles recebem o salário e, antes de qualquer coisa, já separam a parte que vai para o investimento. Isso não é negociável. Isso não depende de sobrar dinheiro no fim do mês. Isso acontece no começo, sempre. E se você fizer isso, mesmo que comece com 10% do que você ganha, em poucos meses você vai perceber uma mudança radical na sua relação com o dinheiro. Você vai se sentir mais seguro, mais no controle, mais poderoso, porque riqueza não é sobre ostentar. Riqueza é sobre ter opções.
É poder escolher não trabalhar se não quiser. É poder viajar sem se endividar. É poder ajudar quem você ama sem comprometer seu futuro. Agora vamos falar de um conceito que a maioria ignora, mas que é absolutamente essencial: alavancagem. Alavancagem é usar recursos externos para multiplicar seus resultados. Os ricos fazem isso o tempo todo. Eles pegam empréstimos com juros baixos para investir em ativos que rendem mais. Eles usam o dinheiro de investidores para abrir empresas. Eles compram imóveis financiados e alugam por valores que pagam a parcela e ainda geram lucro. Mas atenção, alavancagem sem conhecimento é suicídio financeiro. Se você se endivida para comprar coisas que não geram retorno, você está cavando um buraco. Se você usa alavancagem para investir sem entender o risco, você pode perder tudo. A diferença entre alavancagem inteligente e burrice financeira está no destino do dinheiro. Dívida para consumo te afunda, dívida para investimento te eleva. Simples assim. E aqui entra um ensinamento poderoso de Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre. Os pobres trabalham por dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Enquanto você estiver apenas trocando horas por salário, você está limitado. Você só pode ganhar o que cabe nas 24 horas do seu dia. Mas quando você investe, quando você cria ativos, quando você constrói fontes de renda passiva, você quebra esse limite. Você começa a ganhar enquanto dorme, enquanto viaja, enquanto descansa. E isso muda tudo. Mas vamos ser realistas. Para chegar lá, você precisa passar por uma fase desconfortável. A fase do sacrifício consciente. Isso significa dizer não para coisas que todo mundo ao seu redor está dizendo sim. Significa não trocar de celular todo ano. Significa não jantar fora 3 vezes por semana. Significa não financiar um carro novo só porque o antigo está velho. Significa viver abaixo das suas possibilidades enquanto você constrói patrimônio. E isso assusta a maioria das pessoas, porque vivemos numa sociedade que valoriza a aparência, não substância, que aplaude quem ostenta, não quem economiza, que ridiculariza quem poupa, mas romantiza quem gasta tudo. Mas a verdade é essa. A pessoa que dirige um carro simples, mora numa casa modesta e investe pesado, pode ser 10 vezes mais rica do que aquela que dirige um SUV financiado e mora num apartamento alugado caro. Riqueza real é invisível. É o que está na conta de investimentos, não no Instagram. E se você quer construir riqueza de verdade, você precisa parar de se importar com o que os outros pensam e começar a se importar com o que seu extrato bancário mostra. Agora deixa eu te contar algo que muda vidas. Você não precisa ganhar muito para começar a investir. Você precisa começar a investir para um dia ganhar muito. A maior desculpa que as pessoas dão é: eu não tenho dinheiro para investir. Mas a verdade é: você não tem dinheiro para investir porque você não investe. Parece contraditório, mas não é. Quando você não investe, você gasta tudo. Quando você gasta tudo, nunca sobra nada. Quando nunca sobra nada, você nunca investe. É um ciclo. E a única forma de quebrar esse ciclo é forçar o início. Mesmo que seja com R$ 50 por mês. Mesmo que seja com 100. O valor não importa no começo. O hábito importa. Porque quando você cria o hábito de investir, 3 coisas acontecem. Primeiro, você treina sua mente para valorizar o futuro. Segundo, você começa a ver o dinheiro crescer, e isso te motiva a investir mais. Terceiro, você desenvolve educação financeira na prática, aprendendo sobre ativos, rendimentos, riscos e estratégias. E com o tempo, aquele investimento pequeno vira médio, o médio vira grande, e o grande vira liberdade financeira. Mas tem um inimigo silencioso que pode destruir tudo isso: a inflação. Inflação é o imposto invisível que corrói seu poder de compra. Se você deixa dinheiro parado na conta corrente, você está perdendo dinheiro todo dia. Porque a inflação faz com que aquele dinheiro valha menos amanhã do que vale hoje. Por isso, investir não é opcional. É proteção. É defesa contra a desvalorização. E aqui está o segredo. Você não precisa ser expert em finanças para começar. Você só precisa ser consistente. Investir em renda fixa já te coloca na frente de 90% das pessoas. Tesouro direto,
CDB, LCI, LCA. São investimentos simples, seguros e que rendem mais que a poupança. Conforme você aprende, você pode diversificar: ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Mas o importante é começar, porque tempo no mercado vale mais do que timing no mercado. Não importa se você escolhe o dia perfeito para investir. Importa se você investe todos os meses, sem falhar. E aqui entra um princípio bíblico poderoso. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2, está escrito: reparta com 7 e até com 8, porque você não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. Isso é diversificação. É não colocar todos os ovos na mesma cesta. É espalhar seus investimentos para reduzir riscos. Se você coloca tudo numa única ação e ela desaba, você perde tudo. Mas se você divide entre vários ativos, o risco diminui e a chance de crescimento aumenta. Sabedoria milenar aplicada às finanças modernas. E funciona. Agora vamos falar de algo que incomoda: a verdade sobre trabalho duro. Trabalhar duro é importante, mas não é suficiente. Tem gente que trabalha 12 horas por dia e continua pobre. Porque trabalho duro sem estratégia é apenas esforço desperdiçado. O que faz a diferença é trabalhar com inteligência. É escolher onde aplicar seu tempo e energia. É investir em habilidades que pagam mais. É criar sistemas que funcionam sem você. É construir ativos enquanto os outros constroem despesas. Bill Gates disse algo que resume isso perfeitamente: se você nasceu pobre, não é culpa sua. Mas se você morrer pobre, Parece duro, mas é verdade. Você pode não controlar de onde você veio, mas você controla para onde você vai. E isso passa por decisões diárias. Decisão de estudar ao invés de assistir TV. Decisão de investir ao invés de gastar. Decisão de construir ao invés de reclamar. Porque reclamar não paga a conta. Ação paga. E aqui está o último pilar da prosperidade: mentalidade de longo prazo. Vivemos numa era de gratificação instantânea. Tudo é rápido. Delivery em minutos. Séries em maratona. Mensagens instantâneas. E isso criou uma geração que não sabe esperar. Mas riqueza não funciona assim. Riqueza exige paciência. Exige visão de futuro. Exige sacrificar o prazer de hoje pela segurança de amanhã. E poucos estão dispostos a fazer isso. Por isso poucos enriquecem. Mas você pode ser diferente. Você pode escolher pensar em décadas, não em dias. Pode escolher plantar hoje para colher daqui a 10 anos. Pode escolher construir um legado ao invés de viver apenas o momento. E quando você faz essa escolha, tudo muda. Suas prioridades mudam. Seus hábitos mudam. Seus resultados mudam. Porque você deixa de ser mais um na multidão e se torna alguém que está construindo algo maior. Então aqui está o resumo de tudo que você precisa fazer a partir de agora. Primeiro, controle suas emoções financeiras. Não gaste por impulso. Não invista por medo. Não desista por impaciência. Segundo, comece a investir agora, mesmo que seja pouco. O importante é criar o hábito e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Terceiro, eduque-se. Leia livros, assista vídeos, estude sobre dinheiro. Conhecimento é o ativo mais valioso que você pode ter. Quarto, viva abaixo das suas possibilidades. Não tente impressionar ninguém. Construa riqueza real, não aparência de riqueza. Quinto, diversifique. Não coloque tudo num lugar só. Espalhe seus investimentos para reduzir riscos. E sexto, pense a longo prazo. Riqueza não acontece da noite para o dia, mas acontece para quem persiste. Se você aplicar esses princípios, em 5 anos você vai estar num lugar completamente diferente. Financeiramente livre, emocionalmente tranquilo, estrategicamente poderoso. E as pessoas ao seu redor vão perguntar qual foi o segredo. E você vai sorrir, porque sabe que não foi segredo. Foi decisão. Foi disciplina. Foi recusar viver como todo mundo para um dia viver como poucos. Agora a escolha é sua. Você pode fechar esse vídeo e continuar fazendo o que sempre fez. Ou pode aplicar o que aprendeu aqui e mudar sua história financeira para sempre. O mundo não vai mudar para você, mas você pode mudar sua relação com o dinheiro.
E quando isso acontece, tudo se transforma. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas. Algo que já superou. Algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima. Conquiste o extraordinário.